A paz de Cristo, igreja. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Ah, essa igreja está sábia demais. É claro que Jesus está feliz com você. Você está na casa dele. Você veio adorar o nome dele. Quem veio adorar o nome de Jesus nessa noite? Quem veio buscar mais da presença do Senhor para a sua vida nessa noite? Eu já quero começar declarando sobre a sua vida uma bênção especial da parte de Deus. É Deus quem te guarda, é Deus quem te cura, Ele é a tua salvação, Ele é a certeza da nossa vitória. Com Ele nós somos mais que vencedores e nada nem ninguém poderá impedir que as bênçãos do Senhor nos alcancem nessa vida e lá na eternidade. Quero agradecer meu pastor, meu amigo, a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Não existe nada mais precioso do que poder ministrar a palavra de Deus. Sempre que você tiver a oportunidade, sempre que Deus abrir uma porta para você, nunca rejeite, nunca diga não a falar da palavra, a contar daquilo que Deus tem feito na sua vida, a pregar o evangelho. Eu ouço isso desde criança, desde menino, criado na casa do Senhor. Minha mãe sempre me ensinou assim: quando Deus abrir uma porta para você, falar do nome dele, nunca rejeite, porque não há privilégio maior do que falarmos das bênçãos que Deus tem para nós. Eu vi meu amigo Decão, seja bem-vindo, fica de pé aí. Tem mais alguém visitando a gente? Tem mais alguém nessa noite? Se tiver, fica de pé, eu queria te conhecer. Você que é de uma outra igreja, ou ainda não é de nenhuma igreja evangélica, convidei o Decão lá na Slavec, ele veio, fiquei muito feliz. Convidei algumas pessoas do meu condomínio, não sei se estão aqui. Convidei pessoas por aí, irmão, onde você passar, convide gente. Se você foi convidado por alguém, se você veio sozinho, seja muito bem-vindo nessa noite. Eu queria que a igreja recebesse nossos convidados. Um forte aplauso para Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus derrame sobre você toda sorte de bênção. Pode se sentar. Irmãos, nesse mês, nós estamos lendo o livro do profeta. Tá bom o negócio aí, gostei. Falaram com força. E aí, eu queria saber se você está lendo mesmo. Pergunta aí por quem está do seu lado: você está lendo, irmão? Você está lendo ou não está? Porque a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que ler a palavra. Meu irmão, a palavra de Deus é ânimo, a palavra de Deus é conforto, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é vitória para a nossa vida. A palavra de Deus é direção certa para tomar decisões sábias. A palavra de Deus é correção, é instrução. A palavra de Deus limpa o nosso coração da maldade. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sou santificado por ela. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse o Senhor Jesus. Então eu quero nessa noite te incentivar a ler a palavra, a buscar mais conhecimento na palavra. Quando um crente ele está firmado na palavra, quando um crente tem raízes profundas na palavra, nada o abala. Nada o tira do centro. Pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir uma tempestade sobre ele, pode dar sobre a casa, mas a casa não cai, porque ela está firmada na rocha. A rocha é Cristo, a rocha é a palavra de Deus. Então eu quero te incentivar a ler mais a palavra, irmãos. Infelizmente nós vivemos um tempo em que as pessoas são analfabetas em Bíblia. Não sabe nada, essa é a verdade. Você pergunta para as pessoas sobre a palavra, alguma coisa. Eu estou me lembrando
de um tempo lá atrás, lembra, Júnior? Eu fiz um teste uma vez, pastor Silas. Tá rindo, né, bonito? Fiz um teste uma vez com a juventude. E aí eu fiz umas perguntas e o pessoal tinha que responder. Era meio que uma gincana, as perguntas bíblicas. E eu perguntei assim: quem é o profeta messiânico? Mas não podia dar cola, né, irmão? Sabe que quem cola vai, você já sabe, né, irmão? Preciso completar a frase para não deixar ninguém assustado. E aí eu perguntei para a juventude: quem é o profeta? E tinha um rapaz da nossa igreja que estava ali na boca para responder aquela pergunta. E aí ele não sabia a resposta, irmão. E o pessoal ficou apontando para mim, para dar cola para ele, ó, apontando para mim. Quem é o profeta messiânico? Fala agora. E o pessoal apontando para mim, para dar cola para ele. Mas o povo ainda assim não saiu o negócio. É importante demais a gente conhecer a palavra. Leia, medite, estude, se aprofunde. A nossa igreja é a igreja da... Não tem como você ser da igreja da palavra sem dedicar tempo à palavra de Deus. E como nós estamos lendo o profeta Isaías, Deus colocou no meu coração falar sobre o profeta Isaías, para que você seja motivado a ler os textos desse mês e continuar lendo a palavra. Quem foi o profeta Isaías? O que nós sabemos sobre ele? Algumas informações para você. O profeta Isaías fazia parte da realeza. Alguns dizem que ele era sobrinho do rei Acais, seu pai Amós era irmão de Acais. Isaías aconselhava os reis quanto à política externa do reino, era um conselheiro real. Isaías foi contemporâneo dos profetas Oséias e Miqueias. Ele profetizou durante a expansão do Império Assírio, o colapso de Israel, o reino do norte, o declínio espiritual e moral de Judá, o reino do sul. Isaías advertiu o rei Acais de Judá a não buscar ajuda dos assírios contra Israel e a Síria. Advertiu o rei Ezequias, depois da queda de Israel em 722 a.C., a não fazer alianças com nações estrangeiras contra a Síria. Exortou-os a confiarem somente no Senhor. Isaías desfrutou de sua maior influência durante o reinado de Ezequias. Os reis se sucederam e Isaías continuou sendo um profeta. Dizem os estudiosos que o profeta Isaías, ele permaneceu como sacerdote e profeta entre 50 e 60 anos durante a sua história. Foi um profeta de longa duração. Ele se casou, teve 2 filhos. A Bíblia fala, inclusive, o nome dos filhos do profeta Isaías. Segundo a tradição, isso não está na Bíblia, mas a tradição judaica conta que Isaías morreu cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés. É uma tradição, é um texto que não está na Bíblia, mas dizem que foi assim que ele morreu. Isaías foi um homem muito culto. Os seus textos são belíssimas poesias. Até por isso, às vezes, é difícil entender aquilo que nós lemos. Tanto o contexto histórico, quanto a própria literatura. O grau de literatura de Isaías não é um grau fácil. E aquelas pessoas que não têm hábito da leitura, que não são leitores assíduos, certamente terão alguma dificuldade para entender os textos de Isaías. Isaías foi o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Os teólogos chamam Isaías de o profeta evangélico. Lembrei até do Gabriel Danilo, que a gente brinca que é o evangélico. Isaías, ele profetizou sobre o nascimento de Jesus. Na minha última mensagem aqui eu falei, Isaías 9:6, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Profeta que anunciou a vinda
a vida, a morte de Jesus. E o seu nome, Isaías, significa Jeová é salvação, ou Deus salva. O livro de Isaías é muito interessante. Os estudiosos dizem que o livro de Isaías é uma mini Bíblia. Quantos livros tem a Bíblia, irmão? Que bom, hein, pastor? Essa igreja é afiada. Igreja que vem para a EBD. Quem veio para a EBD hoje aqui? Foi abençoado hoje, né, irmão? A EBD foi forte hoje. Sempre é. Você que não veio, coloca no seu coração fazer parte da EBD. Venha para a escola bíblica dominical. Muito importante você estar aqui para aprender a palavra. São 66 livros na Bíblia. E quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66 também. A Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. Quantos livros tem o Antigo? Ih, agora ficou mais ou menos, hein? Agora ficou mais ou menos o negócio, hein? Quantos livros tem o Antigo? 39. E quantos livros tem o Novo? 27. E quando você vai estudar um pouco mais sobre o livro de Isaías, você vai ver que Isaías tem a mesma divisão. Como assim? Os primeiros 39 capítulos de Isaías, eles falam sobre o julgamento de Deus sobre Israel e sobre as nações. E os teólogos o assimilam, ligam, né, fazem uma ligação com o Antigo Testamento. Enquanto que os 27 últimos capítulos de Isaías, eles se voltam para a salvação de Deus para o seu povo. E os teólogos então ligam esses 27 capítulos ao Novo Testamento. Não tem dúvida que o livro de Isaías é o mais teológico de todos os livros proféticos, é onde mais se encontra a teologia. Traz ensinamentos desde a criação do mundo até o final dos tempos. É um dos livros mais citados no Novo Testamento, é o livro de Isaías. Isaías descreve com detalhes a vinda do Messias, já falei, e ele foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer. Boa parte das profecias de Isaías já se cumpriram quando Jesus veio ao mundo, mas uma outra parte ainda aguarda o seu cumprimento, quando Jesus vier pela segunda vez para buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino eterno. Isaías emprega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento. E Isaías revela que o propósito divino da salvação será somente realizado pelo Messias enviado por Deus para salvar a humanidade. Feito esse panorama, tanto do profeta quanto do livro de Isaías, eu quero falar sobre 3 expressões que Isaías usa para descrever o Messias. Uma grande ênfase do livro de Isaías é a vinda do Messias. É aquele que Deus envia como Salvador da humanidade. É o Cristo. Cristo significa aquele que é ungido, aquele que foi consagrado. E é uma designação única e específica para Jesus. Nós falamos Jesus Cristo, mas o correto seria Jesus o Cristo, porque Cristo é um título dado a Jesus, ou Cristo Jesus. Jesus é aquele que foi ungido por Deus, aquele que foi consagrado por Deus e doado por Deus à humanidade para cumprir o seu propósito. Eu quero falar apenas sobre 3 expressões. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Essas 3 expressões nos ajudam a conhecer mais o nosso Salvador, a saber mais sobre Jesus,
a confiar mais nele, a colocar o nosso coração com totalidade naquilo que ele é. Isaías 7,14 diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Como é o nome? Agora, vai lá em Mateus capítulo 1. Essa foi a promessa. Não se esqueçam que Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer. Deus revelou a Isaías aquilo que ele iria fazer. 700 anos antes de acontecer. Isaías escreve: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Uma virgem ficará grávida, algo impossível de acontecer humanamente. Dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você pode dar um aleluia nessa noite? Emanuel significa Deus conosco. E eu quero dizer para você que um dos maiores presentes de Deus para nós, para toda a humanidade, é sabermos que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Oh, ralamacantará-se alamar. Ele é Emanuel. Jesus está conosco, irmãos. Como é difícil caminhar sozinho. Como é ruim você se sentir sozinho. Eu não sei se você já experimentou alguma vez na sua vida a solidão, mas a solidão é cruel. E a solidão leva à depressão. A solidão leva à angústia. A solidão leva ao desespero. A pessoa, quando se sente sozinha, o seu coração se aflige grandemente. Quantas pessoas já chegaram ao cúmulo de tirar a sua própria vida, porque se sentiam solitárias, sozinhas no mundo, mas elas não conheciam a palavra, elas não tinham certeza da palavra. Mas nós temos nessa noite, pois o nosso Senhor é Emanuel, é Deus conosco. Não estamos sozinhos durante a nossa caminhada. Ele está comigo, Ele está com você. Você não está sozinho. O Emanuel caminha ao teu lado. Oh, aleluia! A presença de Jesus, saber que Ele está conosco, nos traz segurança. Isaías 43, versículo 2 diz:
quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Toma posse dessa segurança, irmão. Ele está comigo. Diga, Ele está comigo. Diga, Jesus está comigo. A sua presença me traz segurança. A presença de Jesus nos protege, nos livra. Podemos passar pelas águas, atravessar situações difíceis, viver problemas que não temos como resolver, mas está conosco aquele que pode todas as coisas, e Ele nos garante: estarei contigo, os rios não te submergirão, quando passar pelo fogo você não se queimará, a chama não arderá em ti. Proteção de Deus para a nossa vida, segurança em Cristo para a nossa vida, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Aleluia! A certeza da sua presença nos fortalece. Isaías 43, versículo 5: não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. A presença de Jesus nos fortalece. Não temas, eu estou contigo. Você pode tomar posse disso, irmão? Não temas, eu estou contigo. É a palavra para alguns aqui nessa noite que estão temerosos do que há de vir, daquilo que pode acontecer no nosso país. Não temas, eu estou contigo. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a força. Não temas. A presença de Jesus também nos constrange e corrige a rota da nossa vida. Você lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Aqueles discípulos estavam decepcionados. Eles esperavam um Messias político que viesse arrancar Israel do domínio romano. Eles esperavam um Messias que viesse tornar Israel uma nação livre, um reino livre. Mas Jesus foi o Messias que veio tornar cada pessoa livre. E diante da sua morte, eles se decepcionaram. E eles partiram de Jerusalém. Foram embora. Abandonaram. Saíram. Desistiram. Voltaram para onde? Para de onde tinham vindo. E aí no meio da caminhada, quando eles, sem esperança, um coração pesado, triste, abandonando o propósito de Deus para eles, essa é a verdade, negando o Cristo, negando o Salvador, abrindo mão das promessas, quando eles iam embora, Jesus poderia tê-los deixado para lá. Jesus poderia ter se concentrado naqueles que lhe estavam sendo fiéis. Jesus poderia ter se preocupado apenas com aqueles que eram fiéis a Ele, que criam nele, que aguardavam a sua ressurreição, e poderia ter deixado para lá aqueles que o tinham abandonado ou negado. Mas graças a Deus que esse não é o nosso Cristo. O nosso Cristo é aquele que se preocupa com cada pessoa, seja ela boa ou má. O nosso Cristo é aquele que ama a cada pessoa, seja ela fiel ou não.
Nosso Cristo é aquele que busca se relacionar com cada um, creia ele ou não. Os discípulos do caminho de Emaús haviam abandonado a fé, mas Jesus não os havia abandonado. Lucas capítulo 24 narra a história desses discípulos. No versículo 30 diz assim: aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou! Verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. A presença de Jesus nos constrange e nos faz voltar para o caminho certo. Ele é Emanuel. Você entrou aqui nessa noite, eu quero te dizer que Ele tem um plano na sua vida, que Ele te ama, mesmo que você esteja no caminho de Emaús, mesmo que você esteja decepcionado, mesmo que você tenha abandonado, mesmo que você tenha olhado para trás. Ai, cantaramaica. A presença dEle nos constrange e nos traz de volta para o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E eu quero dizer para você que Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sinta a presença do Senhor nessa noite. Ele está conosco todos os dias. Ele está aqui nesse momento. Ele está na sua casa. Quando você vai dormir, Ele está lá. Quando você acorda, Ele está lá. Quando você vai trabalhar, Ele também está lá. Quando você vai para a escola, jovem, adolescente, Ele está lá. Quando você vai para a faculdade, Ele está lá. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Emanuel está com você. Diga: eu não estou sozinho. O Emanuel está comigo. A segunda expressão que Isaías usa, ela é muito interessante e muito contundente. É forte. Isaías 11, abre aí o texto. Isaías 11, de 1 a 5. Quem achou, diga amém. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Diga: renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz
conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões a favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade será o seu cinturão. Diga um glória a Deus. Diga um aleluia. Eu quero que você dê um aplauso pela palavra. É pela palavra, é pela revelação de Deus ao seu profeta. Oh, Halamá Canturiá se achemeita. O renovo do ramo, um ramo surgirá do tronco de Jessé. De Jessé surgirá um ramo, e das suas raízes brotará um renovo. Eu acho que você já compreendeu que esse renovo é Cristo. Que Deus revela ao profeta aquilo que ele fará para cumprir a sua promessa. Porque Deus prometeu a Davi que o seu trono permaneceria para sempre. Segundo Samuel 7, 16 e 17, diz assim: quanto a você, Deus falando com Davi, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Quando você chegar em casa, leia esse capítulo todo. Davi fica tão extasiado com a palavra do profeta Natã, irmão, que ele faz uma adoração inigualável. Eu não coloquei adoração aqui porque eu quero focar no renovo. Mas a promessa de Deus a Davi foi algo tão especial, foi algo tão tremendo, que ele se manifesta, ele abre seu coração, ele glorifica, ele diz palavras lindas e maravilhosas ao Senhor. E eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de promessas. Quando eu leio que um ramo surgirá do tronco de Jessé e das suas raízes brotará um renovo, o nosso Deus faz promessas, Ele confirma as suas promessas e Ele concretiza as suas promessas. Alamai, necanta, aramaica. Quando chega em Lucas, capítulo 1, se você quiser abra, porque é a confirmação da promessa. Versículo de número 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Oh, irmão, adora a Deus só um pouquinho, vá. Diga um glória a Deus aí. Diga um aleluia. Diga: Senhor, tu és grande. Diga: Senhor, tu és tremendo. Diga: Senhor, tu és Deus de promessa. As tuas promessas se renovam.
as tuas promessas se cumprem. Oh, aleluia! Louvado para sempre seja o nome do nosso Deus. Oh, igreja querida, Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Oh, rei, cantará mais. O Senhor renova suas promessas nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo nessa noite. O Deus de promessas está aqui neste lugar. O Deus conosco, o Emanuel, o renovo do tronco de Jessé, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Que coisa boa. Que coisa boa é sentir a presença de Deus. É saber que Ele está conosco. É saber que Ele renova as suas promessas. Que Ele cumpre as suas promessas. E quando eu meditava nessa palavra, irmãos, o Senhor falou no meu coração claramente: renovar é tornar novo. E existem situações que precisam na nossa vida de um recomeço, de uma renovação. Isaías 43:18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tem gente aqui nessa noite que hoje vai começar uma nova vida, vai recomeçar. Há uma renovação, há um recomeço. Jesus é aquele que nos faz recomeçar, é aquele que nos renova na caminhada, que não nos deixa ficar parados no mesmo lugar. Oh, Ralamacantaramanaika. Deus te trouxe aqui para recomeçar algo na sua vida. Deus tem um renovo para você nessa noite. Entenda isso. O renovo de Deus muitas vezes é um recomeço, é um renovar de aliança. Não vos lembreis das coisas passadas. O que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. Esse é o nosso Deus. Um Deus de recomeços, um Deus de renovação. E a última expressão, eu falei que eram 3. A primeira foi? Ih, vocês estão muito fraquinhos, hein? Emanuel, Deus conosco. Fala comigo, Emanuel, Deus conosco. Agora fala forte, Emanuel, Deus conosco. Não se esqueça mais. E a segunda, renovo do Senhor. Renovo do Senhor, fala comigo, renovo do Senhor. Fala forte, renovo do Senhor. E a terceira expressão que Isaías usa para se referir a Jesus, das 3, a mais forte, a mais impactante,
a mais reveladora, a mais transformadora para a nossa vida. Existe um capítulo no livro de Isaías, que é a joia mais preciosa da caixa de joias. As mulheres sempre têm uma caixinha de joias, não tem? Tem umas que tem muitas, irmão. Tem gente que tem gavetas de joias. Mas sempre tem uma joia especial. Sempre tem um colar ou um anel. Às vezes algo que tem até um valor sentimental. Às vezes não é nem pelo valor financeiro. O livro de Isaías é uma caixinha de joias. Cada capítulo, uma joia preciosa. Mas dentre todas as 66 joias que estão lá dentro, existe uma que é a mais especial de todas. E eu estou falando isso não é de mim, não. Se você estudar um pouquinho mais, se você ler alguns manuais, se você buscar mais conhecimento, você vai encontrar. Todos os teólogos que eu li afirmam que este capítulo é a joia mais preciosa do livro de Isaías. Abra sua Bíblia no capítulo de número 53. O capítulo 53 é um resumo do plano da salvação. O capítulo 53 é a profecia mais específica e mais detalhada sobre a morte expiatória de Jesus na cruz. E eu queria ler com vocês. Não sei se a mídia consegue colocar na tela, eu não tinha planejado isso, mas eu queria ler. São 12 versículos, não é tão grande assim. A mídia consegue colocar? Coloca para mim do versículo 1, nós vamos versículo por versículo, do 1 até o 12. E para que possamos fazer uma leitura uníssona, lembrei do pastor Gilberto Malafaia agora. A igreja fará uma leitura uníssona, a uma só voz. Consegue colocar, por favor? Se não conseguir, eu leio aqui e os irmãos acompanham em suas Bíblias. Sim ou não? Não? Então eu vou ler o texto. Abra sua Bíblia, Isaías 53, e acompanhe comigo. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Oh, aleluia! Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor
fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Se alegra, igreja, se alegra, alamaciamanai, canta, aplaude forte. A glória é dele, a honra é dele. Ele é o Salvador, ele é o remidor, ele é o redentor de toda a humanidade. Ei, cantará, se alamai, necando. Oh Senhor, seja exaltado neste lugar, seja exaltado nessa noite. Seja exaltado pelo teu amor, pelo teu sacrifício, pela tua tão grande salvação. Oh igreja, que texto poderoso, que texto maravilhoso para nós. Esse texto fala de cura, esse texto fala de salvação, esse texto fala de redenção. Esse texto fala de remissão, de reconciliação, de justificação, de adoção, de glorificação. Quantas doutrinas, quanta teologia dentro desse texto. Mas o que eu quero destacar para você é que ele ainda cura as nossas enfermidades. Se você entrou aqui enfermo, seja curado nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Se alguém na sua família está enfermo, se você deixou alguém em casa enfermo, se algum parente seu está no hospital, profetiza a cura com base na palavra. Há poder na palavra de Deus para curar. E ela diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Seja curado, seja curada na autoridade da palavra de Deus nessa noite. Oh, aleluia. Esse texto fala que Jesus salva, que Ele pagou o preço da nossa salvação,
que Ele foi humilhado, para que hoje nós pudéssemos estar aqui reunidos, para que hoje nós fôssemos livres do poder das trevas. Eu e você somos livres para adorar o nome do Senhor. Eu e você temos os nossos olhos abertos para contemplar a glória do Senhor. Eu e você temos nossos ouvidos destampados para ouvir a voz do nosso Senhor, que fala conosco na palavra, na oração, nas madrugadas, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ele fala conosco, porque os nossos ouvidos estão destampados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Quantas pessoas prisioneiras do pecado, quantas pessoas cegas pelo pecado, quantas pessoas presas na iniquidade, quantas pessoas vivendo uma vida sem esperança, longe de Deus, quantas pessoas já com seu coração cauterizado e já não sentem mais o toque do Espírito Santo. Mas o Senhor nos libertou, Ele nos deu liberdade, somos livres. Diga: eu sou livre. Diga: eu sou livre para adorar. Diga: Senhor, eu te adoro nessa noite, eu te agradeço pela tua salvação. Fala alguma coisa para Deus aí, fala: Senhor, eu te adoro pela tua salvação na minha vida. Ele pagou o preço da nossa salvação. Foi um preço alto, irmão. Pedro diz assim, na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Foi alto o preço da nossa salvação. Ele pagou um preço alto por cada um de nós. Filipenses nos exorta, Paulo nos exorta em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 11: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ralamai cantaramaná. Oh, aleluia. Fica de pé comigo, igreja.